O ar-condicionado da sala de audiência do Fórum João Mendes Júnior, no centro de São Paulo, estava no máximo, mas Marina Silva ainda sentia o suor gelado escorrendo pela nuca. Ela apertou as mãos no colo, sentindo o tecido áspero do terno cinza que havia comprado em uma liquidação da C&A 5 anos atrás. A etiqueta do preço, R$ 89,90, ainda arranhava levemente sua pele quando ela se mexia. Do outro lado do corredor de linóleo desgastado, Daniel Carvalho parecia ter acabado de sair de uma capa da Forbes. O terno Armani azul marinho se ajustava perfeitamente ao seu corpo de personal trainer 3 vezes por semana. No pulso, um Patek Philippe Nautilus, que custava mais do que a maioria dos brasileiros ganhava em uma década. Ele estava sorrindo para o celular, mostrando algo para Bianca Lemos, sua VP de marketing e amante oficial dos últimos 8 meses. Bianca tinha 26 anos, cabelos loiros que claramente vinham de um dos melhores salões da Oscar Freire, e usava um vestido branco Dolce & Gabbana que gritava inocência estratégica. Ela olhou para Marina por cima do ombro de Daniel e deu um sorriso pequeno e cruel. Marina conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que Bianca tinha dado na festa de Natal da empresa, quando Daniel havia anunciado para a sala inteira que estava fazendo uma limpeza em sua vida pessoal. Todos de pé, o oficial de justiça berrou, e o barulho das cadeiras raspando no chão ecoou pela sala. A juíza Beatriz Holloway entrou. Ela era uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo e uma reputação de ferro. Diziam que ela tinha zero tolerância para teatro jurídico, e menos ainda para homens poderosos, que achavam que as regras não se aplicavam a eles. Processo número 1027.845, 23/2024.8, 26.0100. A juíza leu, sua voz cortando o silêncio. Carvalho versus Silva. Dissolução de sociedade conjugal com disputa patrimonial. Prontos para os argumentos iniciais, Harrison Stone se levantou. Ele era o advogado mais caro de São Paulo, conhecido por massacrar esposas em divórcios de alto patrimônio. Seu escritório, Stone Miller Advogados Associados, ocupava 3 andares de um prédio espelhado na Faria Lima. Ele cobrava R$ 5.000 por hora e tinha uma taxa de vitória de 94%. Meritíssima! Stone começou, sua voz preenchendo a sala com uma confiança quase obscena. Estamos aqui hoje para corrigir um erro. Um erro que meu cliente, o Dr. Daniel Carvalho, cometeu há 6 anos quando se casou por amor e foi aproveitado. Marina sentiu a velha dor familiar no peito. Ela não olhou para Daniel. Ela manteve os olhos fixos no brasão da República na parede atrás da juíza. Meu cliente. Stone continuou caminhando até o centro da sala com gestos teatrais. É um gênio da tecnologia. Ele construiu a Carvalho Tech de literalmente nada. De um código escrito em um apartamento de 35 metros quadrados em Pinheiros, ele criou uma empresa que hoje vale R$ 400 milhões. Uma empresa que emprega 1.200 pessoas. Uma empresa que está às vésperas de um IPO que a avaliará em mais de R$ 1 bilhão. Stone fez uma pausa dramática e se virou para apontar para Marina. E enquanto meu cliente fazia isso trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, o que a requerida estava fazendo? Ele deixou a pergunta pairar no ar como fumaça tóxica. Esperando. Stone respondeu a própria pergunta. Esperando pelo dia do pagamento. A senhora Marina Silva não trouxe nenhum ativo para o casamento. Ela não gerou nenhuma receita durante o casamento. Ela existiu inteiramente às custas da generosidade de meu cliente. Do canto do olho, Marina viu Daniel assentir. Seu rosto uma máscara de satisfação contida. Meritíssima, Stone disse, pegando um papel de sua pasta de couro italiano. Esta é a declaração bancária da requerida. Conta corrente do Banco do Brasil. Saldo atual, R$ 1.247. Ele segurou o papel no ar como se fosse uma confissão de assassinato. Ela não possui imóveis. Não possui veículos de valor. Vive em um Honda Civic 2012 que mal funciona. E ainda assim, ela quer 50% de uma empresa avaliada em quase R$ 500 milhão. Risadas abafadas vieram da galeria. Marina reconheceu algumas das vozes. Colegas de Daniel, investidores, a imprensa financeira que havia sido convocada para testemunhar o que prometia ser um massacre judicial. Estamos pedindo ao tribunal, Stone disse, sua voz se tornando mais afiada, que aplique estritamente o acordo pré-nupcial. 0 de pensão alimentícia.
A requerida sai com seus pertences pessoais e a generosa quantia de R$ 50.000 que meu cliente está oferecendo como gesto de boa vontade. E, francamente, meritíssima, estamos também pedindo ressarcimento. O estresse emocional que esta ação frívola causou ao Dr. Carvalho tem sido significativo. Queremos enviar uma mensagem clara. Você não pode se casar com o sucesso e esperar uma carona grátis. Stone se sentou, radiante. Daniel bateu em seu ombro, sussurrando algo que fez o advogado sorrir. A juíza Holloway olhou para o outro lado da sala. Dr. Penha, do lado de Marina, um homem idoso se levantou lentamente. Arthur Penha tinha 72 anos, cabelos brancos finos penteados para trás, e usava um terno de tweed marrom que cheirava levemente a tabaco de cachimbo e livros antigos. Ele não caminhou até o púlpito. Ele apenas ficou de pé ao lado de sua mesa, apoiado em uma bengala de madeira escura. Meritíssima, Arthur disse. Sua voz era rouca, mas clara. Minha cliente, Marina, é uma pessoa muito reservada. Ela não se casou com o Dr. Carvalho pelo dinheiro dele. Na verdade, quando eles se conheceram, o Dr. Carvalho estava, como era o termo, dormindo no sofá de amigos e comendo miojo. Algumas pessoas na galeria riram. O rosto de Daniel ficou vermelho. Não contestamos que o Dr. Carvalho construiu sua empresa. Arthur continuou. Contestamos a caracterização de minha cliente como um peso morto financeiro. O Dr. Stone a chama de parasita. Ele diz que ela não possui ativos. Ele diz que ela é desesperada pelo dinheiro do Dr. Carvalho. Arthur fez uma pausa. Ele enfiou a mão em sua velha pasta de couro rachada e puxou um único documento grosso encadernado em papel azul. Nós apresentamos a declaração financeira obrigatória esta manhã. Meritíssima, Arthur disse. Acredito que a escrivã acabou de colocá-la em sua mesa. A juíza Holloway olhou para baixo. Ela pegou o documento. Marina observou seu coração martelando contra as costelas. Dr. Stone foi muito insistente durante a deposição, Arthur disse, e sua voz perdeu toda a fragilidade, tornando-se afiada como uma lâmina. Ele queria saber se minha cliente possuía ativos acima de R$ 10.000. Ele zombou dela por mencionar um fundo de família. Ele disse, e cito as palavras registradas em ata, a menos que seu avô seja um Rothschild, esse fundinho é irrelevante perto do império do meu cliente. Daniel se inclinou para Stone. Por que ele está falando disso? Faça ele parar. Stone franziu a testa. Ele está tentando ganhar tempo. Deixe-o se envergonhar sozinho. Arthur olhou diretamente para Daniel. Estamos felizes em conceder ao Dr. Carvalho seu divórcio. Arthur disse. De fato, concordamos que os emaranhamentos financeiros devem ser cortados imediatamente, porque, meritíssima, minha cliente não precisa do dinheiro do Dr. Carvalho. Ela nunca precisou. A juíza Holloway abriu o documento. A sala ficou em silêncio. Ela leu a primeira página. Parou. Piscou. Ajustou os óculos e olhou mais de perto. Virou a página. Depois outra. O silêncio se esticou, tornando-se desconfortável. A juíza Holloway, uma mulher conhecida por sua expressão estoica, olhou para cima do documento. Seu rosto havia mudado. Ela olhou para Marina Silva com uma mistura de choque e profundo respeito. Dr. Penha, a juíza disse, sua voz soando estranha. Isto está verificado? Certificado pela PwC e pela Comissão de Valores Mobiliários da Suíça. Meritíssima. Arthur respondeu. Dr. Stone, a juíza disse olhando para o advogado de elite. O senhor viu uma cópia da declaração financeira da requerida? Stone se levantou irritado. Não, meritíssima. Presumimos que seria o usual. Uma conta poupança. Talvez um carro velho. Não achamos necessário perder tempo revisando antes da abertura. Eu sugiro, a juíza Holloway disse, e havia uma pontada de gelo em sua voz, que o senhor se aproxime do balcão e pegue uma cópia. Agora. Stone franziu a testa. Ele caminhou até o balcão, pegou o documento que a escrivã lhe entregou e voltou para sua mesa. O que é? Daniel sussurrou, o pânico começando a subir em sua voz. O que ela tem? Stone não respondeu. Ele abriu o arquivo. Seus olhos caíram na linha de resumo na parte inferior da primeira página. Patrimônio líquido total. 87.500 mil rio. Harrison Stone congelou. Ele parou de respirar por um segundo. Virou a página. Holdings imobiliárias. Tem 12.300 mil. Zer.
incluindo 40% do Porto de Santos, Torre Silva, na Avenida Paulista, propriedade Hargrave em Surrey, Inglaterra. As mãos de Stone começaram a tremer. Ele olhou para o nome no topo do fundo fiduciário. Fundo Fiduciário Silva Hargrave. Beneficiária principal: Marina Beatriz Silva. O quê? Stone sussurrou, esquecendo de cobrir o microfone. O som ecoou pela sala. O que foi? Daniel perguntou, o pânico triplicando. Harrison, o que está acontecendo? Stone olhou para Marcus com um rosto drenado de toda a cor. Ele parecia que ia vomitar. Você é um idiota! Stone sussurrou, sua voz tremendo. O quê? Daniel rosnou. Ela não é pobre, Stone disse, sua voz quebrando. Daniel, ela é a herdeira Silva. Você sabe quem são os Silva? Eles construíram as ferrovias. Eles possuem portos. E daí? Daniel disse, não entendendo. Ela tem algum dinheiro. 1 milhão, 2. Stone empurrou o papel debaixo do nariz de Daniel. Olhe o número, Daniel, olhe os zeros. Daniel olhou. Patrimônio líquido, 87.500 mil reais. 87 bilhões e meio de reais. Daniel Carvalho, o gênio da tecnologia, o homem que achava que era a pessoa mais rica da sala, encarou o papel. Sua empresa valia 400 milhões de reais, talvez 1 bilhão se o IPO fosse perfeito. Sua esposa, a mulher que ele havia zombado por usar um cardigan de brechó, a mulher que ele tentou dar 50 mil reais como se fosse um favor gigante, valia 87 vezes mais do que ele jamais seria em seus sonhos mais loucos. 6 anos antes, a história era diferente. Daniel Carvalho não era um CEO. Ele era um programador desempregado com um laptop quebrado e um sonho que ninguém levava a sério. Marina o conheceu em uma biblioteca municipal em Pinheiros. Ela trabalhava lá como arquivista, organizando documentos históricos e catálogos antigos por R$ 1.800 por mês. Daniel estava lá todos os dias porque a biblioteca tinha Wi-Fi grátis e ar-condicionado. 2 coisas que o apartamento de amigo onde ele dormia no sofá não tinha. Você está desenvolvendo o quê? Marina havia perguntado, olhando por cima do ombro dele enquanto reorganizava a seção de tecnologia. Um sistema de criptografia para transações em blockchain, Daniel disse, seus olhos brilhando com aquela intensidade maníaca que ela viria a conhecer tão bem. Vai revolucionar o mercado de segurança digital. Só preciso de capital inicial para os servidores. Ela não entendia nada de blockchain, mas ela entendia de paixão, e ela entendia de solidão. Ela era uma herdeira bilionária que havia fugido da mansão familiar aos 22 anos, cansada de ser vista como um número em uma planilha. Ela queria ser amada por quem ela era, não pelo sobrenome Silva Hargrave que vinha com controle de portos e ações em ferrovias. Então, ela mentiu. Ou melhor, ela omitiu. Quando Daniel perguntou sobre sua família, ela disse a verdade técnica. Minha mãe morreu quando eu era jovem. Meu pai e eu não somos próximos. Ele é muito ocupado com o trabalho. Daniel e sua mãe ouviram o que queriam ouvir. Não próximos significava deserdada. Ocupado com trabalho significava gerente médio no máximo. Eles a pintaram como órfã de classe média. E Marina, desesperada por uma vida real, deixou. Ela se casou com ele em uma cerimônia simples no cartório da Sé. Usou um vestido branco de $300 e segurou um buquê de flores da feira. Daniel usou o único terno que possuía, emprestado de um amigo. Eles juraram amor eterno diante de um juiz de paz entediado e 2 testemunhas pegas na rua. E por 2 anos, foi real. Marina pagava o aluguel do apartamento minúsculo com seu salário de bibliotecária. Ela comprava comida no mercado popular, cozinhava feijão e arroz, e segurava Daniel quando ele chorava no chão do banheiro, depois que o 10º investidor o rejeitava. Ninguém acredita em mim. Daniel soluçava, sua cabeça no colo dela. Eles dizem que é muito arriscado, que eu sou muito jovem, que a tecnologia não é viável. Eu acredito em você, Marina sussurrava, passando os dedos pelo cabelo dele. Você vai conseguir. Eu sei que vai. E então veio o ponto crítico. Agosto de 2018. Os servidores de Daniel estavam hospedados em um provedor barato de cloud computing. A conta mensal era 499,99. Não era muito, mas os cartões de crédito de Daniel estavam todos no limite.
Ele havia machado tudo tentando pagar um designer gráfico freelancer para criar o mockup da interface. Marina, Daniel disse, sua voz quebrando no telefone. Eles vão derrubar os servidores à meia-noite. Se eles derrubarem, todos os dados são apagados. Todo o protótipo. 2 anos de trabalho. Acabou. Marina estava no trabalho. Ela olhou para a tela do computador da biblioteca, para o extrato da sua conta bancária. Ela tinha $1.847 naquele mês. Ela precisava de $600 para o aluguel, $400 para comida, $200 para transporte. Quanto você precisa? Ela perguntou. $500. Daniel sussurrou. Eu sei que não temos. Eu sei. Eu vou tentar vender meu laptop. Ou talvez eu possa pedir emprestado do meu irmão. Mas ele já disse não 3 vezes. Eu pago, Marina disse. Ela foi ao caixa eletrônico no intervalo do almoço. Tirou os $500. Acessou o site da GoDaddy na própria conta dela, usando seu CPF, e pagou a hospedagem dos servidores. Ela fez isso por 6 meses seguidos, até que Daniel finalmente conseguiu seu primeiro investidor anjo, um pequeno fundo de São Paulo, que deu a ele R$200 mil em troca de 30% da empresa. Daniel nunca perguntou de onde tinha vindo o dinheiro para manter os servidores vivos durante aqueles meses críticos. Ele simplesmente assumiu que Marina havia cortado gastos, talvez vendido alguma coisa. E Marina nunca contou, porque ela queria que fosse vitória dele. Ela queria que ele pudesse se orgulhar de ter construído algo do nada. Mas o que ela não sabia era que, ao usar seu próprio CPF para pagar a infraestrutura crítica no momento exato da criação do produto, ela havia, tecnicamente, se tornado sócia silenciosa. E ao não divulgar isso aos futuros investidores, Daniel havia cometido uma fraude material. Um detalhe pequeno. $2.899,94 no total. 6 pagamentos de $499,99. Um detalhe que Arthur Penha, o advogado de 72 anos que parecia ter acabado de sair de uma biblioteca dos anos 1950, havia encontrado. E um detalhe que estava prestes a destruir tudo. O tribunal estava em caos silencioso. A revelação de que Marina Silva não era uma bibliotecária pobre, mas sim a única herdeira de um dos maiores conglomerados da América Latina, havia detonado como uma bomba nuclear. Isto não pode ser real. Daniel gaguejou, o papel tremendo em suas mãos. Ele olhou para Harrison Stone. Isso é uma falsificação. Tem que ser. Faça ela provar. Stone estava pálido como um fantasma. Daniel, o documento está certificado pela PwC, pela CVM Suíça, pela Receita Federal Brasileira. Se isso for falso, seria a maior fraude documental da história. Então como? Daniel gritou, se levantando da cadeira. Ele se virou para Marina. Pela primeira vez em meses, ele realmente a olhou. Como? Você lavou roupa. Você cozinhava miojo. Você dirigia aquele Honda de merda. Você era ninguém. Marina finalmente falou. Sua voz era baixa, mas perfeitamente clara no silêncio da sala. Eu era sua esposa, Daniel. Essa era minha escolha. Ser ninguém especial. Ser só Marina. A mulher que te amava. Mentirosa. Daniel cuspiu. Você mentiu. Você se escondeu. Você me enganou. Eu omiti. Marina corrigiu, sua voz ainda calma. Assim como você omitiu Bianca. Omitiu as contas de hotel. Omitiu os e-mails para investidores dizendo que eu era um peso que você estava planejando eliminar assim que o IPO fosse concluído. Bianca, que havia estado em silêncio no canto, deixou escapar um pequeno suspiro. Ela olhou para Daniel, depois para Marina, depois para o número na declaração financeira. 87 bilhões. A matemática era brutal. Daniel tinha uma empresa de 400 milhões de reais que ele não controlava totalmente. Bianca estava saindo com ele porque achava que ele tinha dinheiro. Mas Marina poderia comprar e fechar a Carvalho Tech 20 vezes só para se divertir. Doutor Stone, a juíza Holloway disse, recuperando sua composição. Como o peticionário deseja prosseguir? Stone engoliu em seco. Ele olhou para os papéis na sua frente. Toda a sua estratégia havia sido construída em torno de pintar Marina como uma aproveitadora desesperada. Agora ela era a mulher mais rica da sala. Meritíssima, Stone começou, sua voz não mais aquela de um predador confiante, mas de um homem em pânico controlado. Claramente há novas informações que precisam ser consideradas.
Pedimos um recesso para revisar. Negado. A juíza disse friamente. O senhor teve 2 semanas desde a deposição para revisar as finanças da requerida. O senhor escolheu não fazê-lo porque presumiu que ela era irrelevante. Continue. Stone se sentou pesadamente. Daniel agarrou seu braço. Faça alguma coisa. Daniel sibilou. Eu não vou deixar ela me fazer de idiota. Processe por mentira. Por fraude matrimonial. Por qualquer coisa. Ela não mentiu. Stone disse em voz baixa. Ela só não disse. Não há lei que obrigue alguém a divulgar herança antes do casamento. E você assinou um acordo pré-nupcial que protegia seus ativos, lembra? Você protegeu sua empresa. Mas ao fazer isso, você também blindou os ativos dela. Então, o que fazemos? Daniel perguntou, uma risada maníaca começando a se formar. Ela é bilionária. Ótimo. Isso significa que ela não precisa de nada meu. Nós assinamos o divórcio e cada um segue seu caminho. Stone balançou a cabeça lentamente. Daniel, você não entendeu ainda? Se ela possui esse tipo de capital, ela pode ter feito investimentos. Investimentos que você não sabe. Do outro lado da sala, Arthur Penha se levantou novamente. Meritíssima, há mais uma questão que precisa ser esclarecida antes de prosseguirmos com a divisão de ativos. Prossiga, Dr. Penha, a juíza disse. Minha cliente, Arthur disse abrindo outra pasta. É uma investidora muito ativa. Ela possui participações em diversas empresas brasileiras através de holdings e fundos fiduciários. Uma dessas holdings é a SHG Capital, registrada nas Ilhas Cayman. Stone franziu a testa. E daí? O que isso tem a ver com este caso? SHG Capital, Arthur continuou calmamente. Adquiriu uma participação de 15% na Carvalho Tech há 3 anos, em 2021. Foi durante aquela rodada de Série B, quando o Dr. Carvalho estava desesperado por capital, e os investidores americanos haviam recuado por causa da pandemia. O sangue drenou do rosto de Daniel. Não, ele sussurrou. Não, não, não. O investimento foi de 18 milhões de reais, Arthur disse, através de um veículo cego. O Dr. Carvalho nunca soube quem eram os verdadeiros beneficiários finais da SHG. Ele só sabia que tinha o dinheiro que precisava para sobreviver. Arthur virou uma página. Tecnicamente, meritíssima, minha cliente possui 15% da Carvalho Tech, e de acordo com o contrato de acionistas que o Dr. Carvalho assinou, qualquer mudança no status marital dos fundadores requer a aprovação de todos os acionistas com mais de 10% de participação. Stone se levantou, suas mãos tremendo. Meritíssima, isso é uma cilada. Ela escondeu sua identidade como investidora. A lei não exige que investidores de private equity divulguem sua identidade final. Arthur respondeu calmamente. Veículos cegos são perfeitamente legais. O Dr. Carvalho tinha o direito de fazer a devida diligência. Ele escolheu não fazê-lo porque estava desesperado. A juíza olhou para Daniel. Dr. Carvalho, é verdade que a SHG Capital possui 15% de sua empresa? Daniel não conseguia falar. Ele apenas acenou com a cabeça. E é verdade que você assinou cláusulas de governança corporativa dando a eles poder de veto em certas decisões? Outro aceno de cabeça. A juíza se inclinou para trás em sua cadeira. Então parece, Dr. Carvalho, que sua esposa não é apenas bilionária. Ela é sua sócia. E você está tentando divorciar sua maior investidora sem a aprovação dela. Daniel explodiu. Isso é ridículo, ele gritou, batendo a mão na mesa. Você não pode estar dizendo que ela pode bloquear meu divórcio. Não o divórcio, Arthur disse calmamente. Mas o IPO? Sim. De acordo com o contrato que você assinou, qualquer oferta pública inicial requer unanimidade dos acionistas acima de 10%. Se minha cliente votar não, não há IPO. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel encarou Arthur Penha, o velho advogado que havia subestimado, com puro horror. Porque sem o IPO, Daniel estava terminado. Ele havia tomado empréstimos pessoais de 40 milhões de reais contra o valor futuro das ações. Ele havia prometido aos investidores retornos baseados na avaliação pós-IPO. Ele havia comprado a cobertura em Moema, a Mercedes G63, o iate em Angra dos Reis, tudo no crédito, assumindo que a oferta pública o tornaria líquido. Se Marina bloqueasse o IPO, tudo desmoronava. Então o que você quer? Daniel perguntou, sua voz oca. Só diga o que você quer e vamos acabar com isso.
Marina o olhou. Não com raiva, não com triunfo, com uma tristeza profunda e antiga. Eu queria que você me amasse, Daniel. Esse foi sempre o problema. Mas agora eu só quero a verdade. Arthur Penha caminhou até o centro da sala. Ele não estava mais usando a bengala. Ele estava de pé ereto, seus olhos azuis brilhando com uma inteligência afiada que havia estado escondida sob a fachada do velho confuso. Dr. Carvalho, Arthur disse, sua voz preenchendo a sala. Eu tenho uma pergunta. Uma única pergunta. E eu gostaria que o senhor respondesse com cuidado, porque sua resposta será registrada em ata e enviada à Comissão de Valores Mobiliários. Daniel olhou para Harrison Stone. Stone parecia um homem que havia acabado de perceber que estava parado em um campo minado. Não responda, Stone sussurrou. Daniel, não responda nada sem... Doutor Carvalho. Arthur repetiu mais alto agora. Em 2018, quando a Carvalho Tech ainda era apenas um protótipo, os servidores de hospedagem estavam prestes a ser desligados por falta de pagamento. Correto? Daniel hesitou. Sim. E alguém pagou aquela conta. R$ 499,99 por mês por 6 meses. Total de R$ 2.999,94. Correto? Sim. Daniel disse. Eu paguei. Com o dinheiro que juntei. Arthur sorriu. Foi um sorriso terrível. Interessante. Porque eu tenho aqui... Ele levantou outro documento. Os registros bancários da GoDaddy de 2018. E eles mostram que os pagamentos vieram de uma conta com CPF 047.382.99104. Ele fez uma pausa. Esse é o CPF da senhora Marina Beatriz Silva, não o seu. A sala explodiu em murmúrios. A juíza bateu o martelo. Ordem. Daniel estava branco. Ela me ajudou. Casais se ajudam. Isso não significa... Deixe-me terminar a pergunta. Arthur interrompeu, sua voz cortante. Quando o senhor preencheu os documentos para a rodada Série A em 2019, quando vendeu 40% da empresa para a Redpoint Ventures por 5 milhões de reais, o senhor assinou uma declaração juramentada afirmando que era o único criador e proprietário do código, livre de quaisquer ônus ou gravames. Correto? Daniel olhou para Stone em pânico total. Responda à pergunta, Dr. Carvalho. A juíza ordenou. Sim, Daniel sussurrou. Eu assinei. E essa declaração, Arthur continuou, cada palavra caindo como uma guilhotina, foi a base pela qual a Redpoint e todos os investidores subsequentes avaliaram a empresa e compraram participações. Correto? Sim. Arthur se virou para a juíza. Meritíssima. No estado de São Paulo, quando uma parte de um casamento usa fundos comuns do casal para preservar um ativo empresarial em um momento crítico de criação, isso estabelece um ônus comunitário sobre o ativo. Mais importante, quando o fundador não divulga esse ônus aos investidores, isso constitui uma declaração material falsa nos documentos de oferta. Ele olhou de volta para Daniel. E agora, Dr. Carvalho, minha pergunta final. A pergunta que eu preciso que você responda. Sob juramento na frente da Meritíssima, na frente de sua equipe legal, e na frente dos repórteres da Exame e da Forbes, que estão sentados na galeria. O silêncio era ensurdecedor. Quando o senhor usou a conta bancária e o CPF de minha cliente para pagar a infraestrutura de servidor crítica, que preservou o código que depois vendeu aos investidores como propriedade intelectual exclusiva, no valor de milhões de reais, o senhor informou a sua esposa que estava usando o dinheiro e a identidade dela para salvar sua empresa? E mais importante, o senhor divulgou essa mistura de patrimônio e esse ônus aos investidores que compraram ações com base na premissa de que o senhor era o único proprietário? A pergunta pairou no ar como uma lâmina suspensa. Daniel abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Seu cérebro estava tentando calcular as respostas. Se ele dissesse sim, eu disse a ela, isso admitiria mistura de patrimônio e daria à Marina um direito legal sobre a empresa desde o início. Se ele dissesse não, eu não disse, isso era fraude contra os investidores e violava as declarações do IPO e dos documentos de Série A. A Redpoint poderia processar. A CVM poderia abrir uma investigação criminal. Se ele dissesse eu não me lembro, ficaria óbvio que estava mentindo. Porque quem esquece de onde veio o dinheiro que salvou sua empresa de falir? Não havia resposta certa. Era uma armadilha perfeita. Daniel começou.
Eu não... Responda à pergunta, Dr. Carvalho. A juíza disse, sua voz de aço. Eu preciso falar com meu advogado. Daniel disse, sua voz quebrando. O senhor está sob juramento. A juíza respondeu. Eu lhe perguntei uma pergunta direta sobre um fato material. Responda. Daniel olhou para Marina. Pela primeira vez, ele viu. Realmente viu. Não a bibliotecária quieta de cardigã barato. Não a esposa conveniente que cozinhava e limpava. Ele viu a mulher que havia segurando ele quando ele chorava. A mulher que havia pagado para manter sua empresa viva quando ninguém mais acreditava. A mulher que havia silenciosamente investido 18 milhões de reais 3 anos depois para salvá-lo novamente. E ele viu a mulher que ele havia destruído, que ele havia humilhado, que ele havia tentado expulsar com 50 mil reais como se ela fosse lixo. Eu não informei, Daniel sussurrou finalmente. Eu não disse a ela que estava usando o CPF dela. E eu não disse aos investidores. A sala explodiu. Repórteres correram para fora para ligar para suas redações. A juíza bateu o martelo violentamente. Ordem! Ordem neste tribunal! Harrison Stone tinha a cabeça entre as mãos. Daniel estava sentado, congelado, percebendo que havia acabado de confessar fraude de valores mobiliários em audiência pública registrada. Meritíssima, Arthur Penha disse calmamente, como se estivesse comentando sobre o tempo. À luz dessa confissão, estamos notificando formalmente a Comissão de Valores Mobiliários ainda hoje. Também estamos notificando todos os investidores da Carvalho Tech de que o título sobre a propriedade intelectual central está comprometido. Ele fechou sua pasta. Minha cliente está disposta a renunciar sua reivindicação de 50% da empresa como ativo marital. O Dr. Carvalho pode ficar com 100% de suas ações. Afinal, Arthur sorriu friamente. 100% de zero ainda é zero. Quando a CVM terminar a investigação e os investidores entrarem com ações judiciais por declarações falsas, não sobrará nada mesmo. A juíza Holloway olhou para Daniel Carvalho com zero simpatia. Dr. Carvalho, parece que o senhor arrancou a derrota das garras da vitória. Estou concedendo o divórcio. Estou mantendo a validade da propriedade separada da senhora Silva, uma vez que ela provou que não houve mistura dessa direção. O senhor, no entanto, admitiu mistura na outra direção. Ela bateu o martelo. O julgamento está registrado. As partes estão divorciadas. Cada parte mantém seus próprios ativos. A senhora Silva mantém seu fundo fiduciário e suas participações de investimento. O Dr. Carvalho mantém sua empresa endividada. E Dr. Carvalho... Daniel olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou ordenando que o senhor pague os honorários advocatícios da requerida. O Dr. Penha não é barato. Eu não posso. Daniel soluçou. Estou quebrado. As contas da empresa estão congeladas. Então sugiro que o senhor encontre um emprego. A juíza disse friamente. A sessão está encerrada. Enquanto o oficial de justiça gritava, todos de pé, Marina se levantou. Ela alisou sua saia, pegou sua bolsa surrada. Ela não olhou para trás para Daniel, que estava sentado com a cabeça nas mãos. Harrison Stone já arrumando sua pasta para abandoná-lo. Ela caminhou pelo corredor. Os repórteres gritaram perguntas. Senhora Silva, como se sente? Marina vai assumir a Carvalho Tech? Ela parou nas portas. Virou-se para as câmeras. Meu nome, ela disse, sua voz clara e forte. É Marina Beatriz Silva Hargrave. E não vou assumir a empresa. Eu prefiro investir em coisas com futuro. Ela saiu para a tarde cinzenta de São Paulo. A chuva havia parado. O ar cheirava a asfalto molhado e a possibilidade. Mas ela não estava terminada ainda. Havia uma ponta solta. 3 dias depois, Daniel Carvalho estava sentado sozinho em um café vagabundo em Pinheiros. Não era o tipo de lugar que ele frequentaria normalmente. Mas normalmente ele não era um CEO caído em desgraça esperando por um advogado de defesa criminal que custava R$800 por hora. Tudo que ele podia pagar agora que seus ativos estavam congelados. A porta se abriu, mas não era um advogado. Era Bianca. Ela estava diferente. Sem a maquiagem cara, sem o cabelo de salão. Ela usava jeans e uma blusa simples. Ela parecia comum. Bianca, Daniel disse, um flash de esperança surgindo. Graças a Deus. Eu estava tentando te ligar. Precisamos conversar. Isso tudo é um mal-entendido gigante.
Quando a CVM investigar direito, vão ver que... Eu não vim aqui por você. Bianca interrompeu. Ela colocou uma pasta na mesa. Vim entregar isto. O que é? Minha carta de demissão. E meu depoimento para a CVM. Daniel ficou pálido. Seu o quê? Você me fez gravar as reuniões do conselho, lembra? Para proteção. Você não sabia que eu também estava gravando as suas ligações. As ligações onde você se gabava para seus amigos sobre como enganou os investidores, como escondeu a verdadeira estrutura de propriedade, como planejou usar o dinheiro do IPO para pagar as dívidas pessoais e desaparecer para as Bahamas. Ela sorriu. Não era bonito. Marina me ofereceu imunidade e um emprego na SHG Capital como analista júnior. Salário inicial de 25 mil reais por mês. Eu aceitei. Daniel a encarou, boquiaberto. Você me traiu. Eu me salvei. Bianca corrigiu. Você está afundando, Daniel. E eu não sou idiota o suficiente para afundar com você. Ela se virou para sair, depois parou. Ah, e aquele colar de diamantes que você me deu no mês passado? O que você disse que custou 50 mil? Marina me contou que é zircônia. Vale 800 reais. Você sempre foi barato, Daniel. Só demorei para perceber. Ela saiu, deixando Daniel sozinho com um café frio e as ruínas de sua vida. 6 meses depois, o desfecho. A investigação da CVM terminou. Daniel Carvalho foi formalmente acusado de fraude em valores mobiliários, declarações falsas em documentos de oferta e ocultação de informações materiais. Ele fez um acordo para evitar prisão, culpado em 3 acusações, 5 anos de liberdade condicional, proibição vitalícia de servir como executivo de empresa pública e reembolso total aos investidores. Como ele não tinha dinheiro para reembolso, o tribunal confiscou tudo: a cobertura em Moema, a Mercedes, o iate. O relógio Patek Philippe foi leiloado por 280 mil reais para pagar as multas legais. A Carvalho Tech entrou em colapso. Sem Daniel, sem IPO e com o título de propriedade intelectual em disputa, a empresa valia apenas o mobiliário do escritório. Foi vendida em liquidação para uma firma de tecnologia de médio porte por 8 milhões, suficiente para pagar os fornecedores e dar aos funcionários 3 meses de aviso prévio. Daniel conseguiu um emprego como programador júnior em uma startup em Osasco. Salário: 4.500 reais por mês. Ele mora em um apartamento de quarto e sala em Carapicuíba e pega o trem lotado todo dia. Bianca, por sua vez, floresceu. Marina não estava brincando sobre o emprego. Ela colocou Bianca em um programa intensivo de treinamento em private equity. Em 6 meses, Bianca estava liderando due diligence em startups. Descobriu-se que ela tinha um olho aguçado para detectar mentiras em pitch decks. Experiência adquirida de primeira mão. E Marina? Marina não voltou para a mansão Silva Hargrave. Ela não precisava. Ela comprou um loft espaçoso na Vila Madalena com vista para o pôr do sol e transformou o andar de baixo em uma biblioteca comunitária gratuita. Ela ainda catalogava livros, ainda ajudava estudantes com pesquisa. Mas agora, nas tardes de quinta-feira, ela também se sentava em conselhos de administração. Ela era a maior acionista silenciosa de 12 startups brasileiras, lideradas por mulheres. Ela criou um fundo de 500 milhões de reais especificamente para financiar empreendedoras que foram subestimadas, descartadas ou traídas. O nome do fundo? Projeto Fênix, porque ela sabia o que era queimar, e ela sabia o que era ressurgir. 1 ano depois do dia do julgamento, Marina estava em um evento de networking em um hotel 5 estrelas em São Paulo. Ela usava um vestido azul simples, mas elegante, e segurava uma taça de vinho branco. Do outro lado do salão, ela ouviu Daniel. Ele estava servindo canapés. Uniforme preto e branco de garçom, bandeja prateada nas mãos. Ele parecia mais velho, mais magro, derrotado. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo. Daniel congelou. A bandeja tremeu levemente em suas mãos. Marina poderia ter desviado o olhar. Poderia ter fingido que não o viu. Mas não era do seu feitio. Ela caminhou até ele. Devagar. Deliberadamente. Marina. Daniel sussurrou quando ela parou na frente dele. Eu não sabia que você estaria aqui. Eu posso pedir para outro garçom cobrir este salão se... Não precisa. Marina disse calmamente. Ela pegou um canapé da bandeja dele. Um pequeno camarão em massa folhada.
Obrigada, Daniel. Ela deu uma mordida. Era delicioso. Está muito bom. Ela disse sinceramente. Você deve dizer ao chefe. Daniel a encarou, procurando por crueldade, por sarcasmo. Não encontrou nenhum. Apenas uma mulher sendo educada com um garçom. E de alguma forma, isso era pior do que qualquer insulto poderia ter sido. Porque Marina Silva Hargrave não precisava mais ser cruel. Ela não precisava de vingança. A vida já havia cuidado disso. Ela simplesmente continuou andando, voltando para sua conversa com uma CEO de fintech que estava buscando investimento da Série A. E Daniel ficou lá, segurando a bandeja, um fantasma em seu próprio passado. A lição. Às vezes, a pergunta mais devastadora não é a que grita, é a que sussurra. É a pergunta simples, factual, impossível de escapar que expõe a mentira que tudo sustentava. Daniel Carvalho passou anos construindo um castelo de arrogância sobre alicerces de falsidade. Ele pensou que poder era silenciar as pessoas. Pensou que sucesso dava o direito de ser cruel. Mas ele aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais perigosa no tribunal não é a que berra, é a que simplesmente pergunta: você pode explicar isso? E quando você não pode, quando não há resposta que não te destrua, aí você descobre que o império que construiu era só um castelo de cartas esperando um sopro de verdade. Marina não precisou gritar, não precisou ameaçar. Ela só precisou deixar Daniel responder uma única pergunta honesta. E essa única verdade derrubou tudo. E você? Qual foi o momento que mais te impactou nessa história? Foi a revelação dos 87 bilhões? Foi a confissão de Daniel? Ou foi a cena final no salão de eventos? Deixe nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. E se você acredita que a verdade sempre vence no final, deixe seu like para que mais pessoas vejam esta história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias de justiça, vingança e reviravoltas impossíveis. Porque no final a maior vingança não é destruir alguém, é simplesmente deixá-lo se destruir, ao vivo, sem chance de resposta. Até a próxima.